Neste vídeo, mostrarei como criar quadros e tabelas no Revit. E como esse assunto pode ser um pouco longo pela quantidade de detalhes, eu irei separar esse vídeo em 2 ou 3 partes. Além disso, eu trago aqui uma imagem para mostrar um exemplo da tabela que iremos construir no decorrer desses vídeos e também tópicos que servirão como uma espécie de passo a passo. O primeiro passo é estabelecer qual categoria você almeja contabilizar na sua tabela. Na sequência, você vai escolher as informações que você quer coletar. Na sequência, você pode estabelecer filtros, que são regras que podem incluir ou excluir um elemento da contabilização da sua tabela. E para finalizar, nós teremos 3 passos que eles estão relacionados à organização funcional e estética da sua tabela. Todas essas etapas ficarão mais claras no decorrer do vídeo quando estivermos executando na prática cada uma delas. E agora, retornando aqui ao Revit, como criar uma tabela ou um quadro quantitativo no Revit. Acessando a aba Vista, você terá essa opção aqui. Ao clicar, você terá tabela/quantidades. O Revit vai abrir aqui essa aba, onde você poderá executar a primeira etapa do nosso passo a passo. Ou seja, você vai escolher qual categoria você irá contabilizar. A título de exemplo, eu estarei utilizando aqui a categoria de portas. Dessa forma, você pode baixar aqui e procurar, ou você pode utilizar a abinha de pesquisar a categoria. Dessa forma, eu clico aqui e digito portas. Seleciono aqui. Onde tem nome, eu já posso atribuir um nome para esse quadro e colocar aqui. Como eu já tenho aqui quadro de esquadria portas criada, ele não me permite criar 2 tabelas com o mesmo nome. Por conta disso, eu vou colocar aqui um nome genérico de quadro de portas. Aqui embaixo, você terá a opção de fase. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre plantas de reforma que eu mostro como você pode estar trabalhando com fase. Um exemplo bem simples é se você estiver trabalhando com reforma. A edificação existente já terá portas existentes. Então, se você quiser criar uma tabela apenas com as portas que já existem, você pode estar selecionando a fase do seu projeto existente. Caso você quisesse uma outra tabela apenas com os elementos que você vai inserir, ou seja, uma construção nova, você poderia estar selecionando aqui a fase do seu projeto de construção nova. Para o nosso exemplo aqui, eu estarei deixando construção nova. Após isso, você pode clicar em OK. E aí você vem para essa outra janela. E se você observar, essas abas que nós temos aqui em cima são basicamente os passo a passo que nós iremos percorrer aqui. Parâmetros, filtros, classificações, formatação e aparência. E dessa forma, nós iremos aqui para a primeira etapa, selecionar quais informações nós queremos coletar. Dessa forma, nós iremos selecionar os parâmetros referentes a essas informações. E para selecionar os parâmetros, basta você selecionar um deles aqui, dando um clique, e pode utilizar essa setinha verde para jogar o parâmetro de campos disponíveis para campos tabelados. Caso você queira remover, você pode estar fazendo aqui o caminho inverso, que é usando essa setinha vermelha. Se você observar, entre parênteses, você tem aqui na ordem. A ordem dos parâmetros na tabela da esquerda para a direita representa a ordem de cima para baixo nessa coluna de campos tabelados. E para o nosso exemplo, eu estarei selecionando os mesmos parâmetros que eu tenho aqui nessa tabela de referência. Dito isso, você pode selecionar de um por um, como eu fiz agora com o exemplo do parâmetro de altura, ou você pode selecionar mais de um ao mesmo tempo para transferir todos eles de uma vez. Basta você segurar o Ctrl quando você for selecionar mais de um parâmetro. Então vamos lá, eu tenho aqui já selecionado a altura. Eu vou querer o parâmetro de contagem, segura Ctrl
e clica para selecionar. Contagem é o parâmetro de quantidade. Vou querer o parâmetro de custo, se caso você queira atribuir um valor para esse produto, para esse elemento. Vou selecionar também a descrição desse elemento. Você pode selecionar também o fabricante. Seleciono também o parâmetro largura. E aqui tem uma observação interessante. Esse parâmetro aqui de imagem, você pode atribuir na sua tabela caso você queira trazer uma imagem ilustrativa do seu elemento. Por exemplo, se você pegar na internet a foto de um modelo de porta, você pode carregar essa imagem na sua tabela. Eu já utilizei esse parâmetro de imagem em um vídeo de paginação que tem aqui no canal. Em relação aqui ao parâmetro que eu disse que estava ausente aqui, é o marca de tipo. Você pode selecionar aqui também. E para finalizar, eu irei selecionar aqui o parâmetro de nível, que é para dizer qual nível o elemento está inserido no seu projeto. Se ele está na planta baixa do térreo, primeiro pavimento e assim por diante. Após selecionar todos os parâmetros, uso a seta verde para transferir todos eles para cá. E agora eu posso ordená-los utilizando essa seta aqui para cima ou a seta ao lado para baixo para movimentar esses parâmetros. Por exemplo, marca de tipo eu quero que seja o primeiro. Então eu clico aqui na seta para cima até ele chegar lá. Deixo a largura em segundo lugar, a altura em terceiro. E eu quero que a descrição venha aqui para logo em seguida do parâmetro de altura. Nesse momento, eu queria trazer aqui uma observação. Imagine por um momento que eu estou fazendo uma tabela de esquadrias, só que de janela. É muito comum prefeituras solicitarem a metragem quadrada dessa esquadria para avaliar a questão de iluminação e ventilação. Se você avaliar aqui, você não achará o parâmetro referente à área. Então, como você poderia estar acrescentando esse parâmetro área na sua tabela? Usando aqui como exemplo as portas, se você prestar atenção, a porta ela é um retângulo. Então, para você calcular a área de um retângulo, basta você calcular base vezes a altura. E dessa forma, como você faz a combinação de cálculo desses dois parâmetros, você tem essa opção aqui, ó, adicionar parâmetro calculado. Ao clicar aqui, você pode atribuir um nome para esse parâmetro. Você deixará a opção de fórmula marcada, porque você vai criar uma fórmula matemática. Disciplina é em relação a categorias projetuais, podemos dizer assim. Você pode estar atribuindo aqui a disciplina comum, como estar. Em relação ao tipo, você tem que entender que tipo de informação você está querendo coletar. Como eu estou querendo coletar nesse exato momento a metragem quadrada, então eu busco pela tipologia de área. E agora você aplica a fórmula. Você pode usar esses três pontinhos aqui. Você pode selecionar qual parâmetro você quer aplicar na sua fórmula. Primeiramente, a base da porta seria a largura. Ok. Você atribui o símbolo matemático, que seria aqui o asterisco, que o Revit está considerando como símbolo da multiplicação. E na sequência, você clica aqui nos três pontinhos novamente e atribui o parâmetro de altura. Ok. E agora você clica em OK novamente. O parâmetro aqui já está criado. Dando sequência, eu poderia organizar todas essas abas de uma vez. Mas se eu fizesse isso, vocês não veriam o processo acontecendo na própria tabela. Então, eu darei um OK para que a tabela seja criada. Ok, a nossa tabela foi criada, só que agora precisamos organizar a nossa tabela para que ela saia disso aqui para algo mais próximo disso. Dessa forma, retorno aqui a tabela e se você observar na aba de propriedades, eu tenho aqui uma categoria chamada Outros. Dentro dessa categoria, eu tenho aquelas abas de configurações da minha tabela. Se eu acessar aqui Campos, eu retorno para aquela janela de selecionar os parâmetros. Então, todas essas abas aqui, ó, filtro, classificar, formatação, elas estão aqui. Você pode clicar em editar, que você iria acessar qualquer uma dessas abas. Esse parâmetro área, eu vou excluí-lo. E agora, iremos para a segunda aba de configuração, que é os filtros.
onde você pode criar as regras para integrar um elemento ou não na sua tabela. Nesta opção, você tem filtrar por. Quando você clica nessa aba, você terá os parâmetros que você escolheu para a sua tabela. E dessa forma, esses parâmetros serão a base da sua regra de filtro. Por exemplo, deixa eu arrastar aqui um pouco para o lado. Observem que eu tenho aqui o parâmetro marca de tipo e eu tenho aqui P02, P1, PCF03, entre outras. Essa nomenclatura PCF é referente à porta corta-fogo. Então, suponhamos que eu irei enviar essa tabela para o fornecedor de portas corta-fogo. E ele cuida especificamente desse tipo de porta. As outras portas não interessam a eles, então não interessa estarem presentes nessa tabela. Como eu posso ocultá-las da minha tabela? Onde tem filtrar por, seleciono aqui, escolho o parâmetro que eu quero tomar como regra, marca de tipo, e aqui nessa outra aba você encontrará as regras da sua filtragem. Por exemplo, se eu só quero as portas com a nomenclatura PCF, eu posso atribuir aqui a regra contém, ou seja, todas as portas que contêm a sigla PCF serão selecionadas para a minha tabela. Aquelas que não contêm não serão contabilizadas. Seleciono contém e aqui nesse campo eu posso atribuir. Eu quero que contenha o quê? A sigla PCF. Vou dar aqui um OK para a gente visualizar acontecendo na nossa tabela. Ele selecionou apenas as esquadrias que contêm aquela sigla PCF. Acesso aqui a aba Filtro, editar novamente, eu retorno para aquela aba. E aqui eu sugiro que você gaste um pouquinho de tempo fazendo alguns testes dessas regras. A nomenclatura delas ali é quase como autoexplicativa, mas ela pode causar um pouquinho de confusão caso você não tenha o hábito de manusear essas regrinhas. Eu estarei deixando esse filtro aqui para o nosso exemplo. E agora, dando sequência, passaremos para a próxima aba de configuração da nossa tabela, classificar e agrupar. Eu farei uma pausa aqui e darei continuidade às 3 últimas abas de configuração no vídeo seguinte.